Olá, amigos, tudo bem? Vamos iniciar então mais um teleencontro, né? Mais uma aula de filosofia pelo YouTube. Hoje sobre George Berkeley. Então, nós estamos vendo nesse encontro mais um empirista. Nós falamos do Francis Bacon, falamos do Thomas Hobbes, falamos do John Locke. Eu prometi para vocês que na semana passada iria enviar o Berkeley e hoje o Hume. Então hoje eu vou enviar os dois, o Berkeley e o Hume. Bom, vamos recordar um pouquinho. Então, Francis Bacon começa falando sobre o método experimental, sobre a questão da ciência que domina a natureza, né? Ele falava sobre o método indutivo. Depois tivemos o Hobbes. O Hobbes é um grande materialista que nega aí claramente, né, a questão da metafísica clássica, escolástica, e metafísica racionalista, né? Ele é muito mecanicista, talvez. Vimos o Locke, e o Locke vem com uma teoria mais moderada do empirismo, adaptando o pensamento do Hobbes a uma certa aceitação do pensamento de Descartes, né, sobre o sujeito e sobre as ideias, sobre o conhecimento. E o John Locke vem em defesa da religião, da sua religião. Até terminava o último encontro, né, falando que para John Locke não se pode acreditar, não se pode confiar o Estado, a cidadania, aqueles que são ateus são católicos, né? Então, embora ele prega a intolerância, né? Ou melhor, prega a tolerância religiosa, nós vemos aí, né, por trás do pensamento de John Locke, uma defesa de um Deus patriótico ou um Deus como instrumento de coesão social. Um Deus garantidor da lei, garantidor do Estado, né? E o Berkeley, pessoal, ele é muito diferente. Embora seja um empirista inglês, ele é muito diferente dos outros que nós vimos. Por quê? Porque ele é considerado o empirista do imaterialismo. Veja bem, empirista do imaterialismo. Como que a gente pode ter um empirista que não acredita na matéria? Bom, a primeira resposta, até parece absurdo falar isso, né? Um empirista que não acredita na existência da matéria. Bom, a primeira resposta é a partir da história do Berkeley. Então, o Berkeley não é um inglês no sentido londrino, né, como os outros nós vimos. Berkeley, ele nasceu na Irlanda, em uma família religiosa. E ele nunca negou sua religião, pelo contrário, fez carreira eclesiástica. E não no sentido de aproveitamento da religião, não, né, para situações privadas, né, para seu crescimento, enriquecimento, sei lá, não. Segundo os anglicanos da Irlanda, ele é tido como um santo, um homem de virtudes. Ele chegou a ser bispo irlandês da igreja anglicana. E ele viajou pela Europa, né? Dialogando, conversando com outras religiões, com outros pensadores, né? Sempre em defesa da ideia de Deus, em defesa da ideia da religião. Tanto que ele chegou aí para a América. Né? Nós temos aí em Nova York um grupo de irlandeses que são fundadores, né, de uma parte aí da região de Nova York, junto com holandeses, né? E esses irlandeses, né, acolheram o Berkeley e ele levou a inspiração, né, da igreja anglicana, né, ideais de religião para os Estados Unidos. O Berkeley nasce em 1685, ele se forma num colégio muito conhecido, né, chamado Trinity College, na Irlanda, em Dublin. É um colégio de referência tradicional até hoje, né, colégio anglicano, uma universidade anglicana, e ele morre em Oxford, em 1753. Então vamos tentar falar um pouco sobre ele, né?
Eu espero que você possa ler, possa pesquisar um pouco mais, porque para mim realmente ele é um sujeito curioso, né? Na filosofia ele traz a sua vocação, aí claramente, né, a sua vida religiosa, dentro de uma linha empirista, para dizer que a matéria não existe. Vamos tentar então conhecer isso, né? No Tratado dos Princípios do Conhecimento Humano. Então esse é o livro dele sobre epistemologia. Tratado dos Princípios do Conhecimento Humano. Então nesse tratado ele condena as posições de Hobbes, dizendo que Hobbes se enganava ao se apoiar somente na matéria. Então, se você olhar o teu mapa conceitual, né, e os vídeos anteriores, você vai se recordar que a epistemologia de Hobbes, ela se baseia diretamente no objeto. É o objeto que transmite por meio das sensações, imagens que vão formar ideias, né? O John Locke depois vai adaptar isso, falando sobre as ideias particulares, né? As ideias complexas e até mesmo as ideias da imaginação, ideias abstratas, né? Nós falamos sobre isso também. Para o Berkeley, a natureza não tem causa em si, não é causa sui. Está aqui, né, o conceito que nós vimos muitas vezes lá em Descartes, em Spinoza, né? Então são filósofos que ele conheceu, que o Berkeley leu. Não sei se conheceu pessoalmente, mas ele teve o acesso, né? E se interessou pelas leituras também. Mas ele critica, sobretudo, os seus predecessores do empirismo. Ele se diz empirista, criticando os seus predecessores, afirmando que o grande erro, o engodo, né, a falha do pensamento de Hobbes é se apoiar na matéria. Porque a matéria não existe. Quem existe e é causa sui, e é causa das coisas, é Deus. Então, o que é a existência? Como que a gente pode falar que essa caneta existe? E ele vem com uma expressão. Esse est percipi. Esse est percipi. Existir é ser percebido. Deus garante a existência da árvore, do sol. Deus garante. Mas para nós, a árvore e o sol não existem enquanto não são percebidos pela nossa mente. E ele prefere arrancar o termo mente e usar a palavra espírito. Por isso ele é conhecido também como empirista espiritualista. Ele prega a preponderância, né, o valor, né, do sujeito em relação à matéria, porque é o sujeito que estabelece um contato com a matéria e é ele que percebe a existência da matéria. E não é o caminho contrário, que é o que o Thomas Hobbes apresentava para a gente. A matéria se impõe sobre a mente, né? No caso em Hobbes. Então a matéria dita as regras e a sensação se torna um canal. Não. Para Berkeley, é o sujeito que se coloca em interação com o objeto e define então o que é matéria. Como que ele faz isso? Então, ele faz isso a partir de duas categorias de qualidades da matéria. Ou melhor, do sujeito, né? E da matéria. Bom, porque nós somos também matéria. Mas, vamos lá então. O que seriam essas duas qualidades do sujeito em relação à matéria, né? Ou qualidades de percepção. Essa é a expressão. As qualidades de percepção. Então, entre o sujeito e a matéria. São duas qualidades. Existem as primárias e as qualidades de percepção entre o sujeito e a matéria, que são secundárias. As qualidades que são primárias são aquelas que nós citamos em Hobbes, a extensão e o movimento. O que o Kant lá na frente vai chamar de categorias
de espaço e tempo. Então, essas qualidades são objetivas. Não dependem do sujeito ou do meu espírito. Mas elas não contribuem, elas não dão informação. Aqui está a chave do negócio. Elas não contribuem, elas não dão informação. Elas são vazias. São tão objetivas, essas qualidades primárias de interação entre o sujeito e matéria, elas são tão vazias enquanto extensão e movimento, que não oferecem nenhum conhecimento. Ou seja, quem que vai empregar o conhecimento sobre o objeto? Quem vai empregar o conhecimento sobre o objeto é o sujeito, que é o espírito, a mente, o espírito do sujeito, por meio das qualidades secundárias. Essas qualidades secundárias, elas são 5. Adivinha quais são? Então, olfato, audição, visão, paladar, tato. São os 5 sentidos. As qualidades secundárias que estabelecem essa conexão entre o sujeito e a matéria são os 5 sentidos que provocam em nós as sensações. E aí vem a pergunta do Berkeley. É no objeto que está a sensação ou é no sujeito? Se a gente for ver lá em Hobbes, né? Tipo, é automático. É imediato, né? Você tocou no objeto, já tem a sensação. E aquela sensação, ela provoca em você uma ideia. Uma imagem, né, da sensibilidade. E essa imagem, ela é nítida e clara. Para Berkeley, não. Essas sensações são subjetivas, né? E elas dependem do sujeito, que vai formar, então, aí sim, as suas ideias. Com isso, então, alguns pontos. O Berkeley questiona a causa, né, do conhecimento. A causa não está no objeto, mas está no sujeito. O Berkeley critica o Hobbes. E o Berkeley critica também o Locke. Porque o Locke vai falar que nós podemos formar ideias que são gerais, né? O Hobbes chamava ideias gerais de nomes, simplesmente nomes, né? O conceito nominalista. Já o Locke vai falar de ideias gerais, ideias abstratas, tal como humanidade, tal como Deus, né? E o Berkeley fala que tudo isso aí seria um produto, então, do espírito humano ou dos sujeitos. Para Berkeley, não existe, então, a matéria enquanto ela não é percebida pelo sujeito. Por isso a expressão perdão, esse est percipi. Existir é ser percebido. Se não há sujeito para perceber a matéria não existe por si. Por que ele não é um racionalista, então, já que ele garante tanto, né, o valor do sujeito? Porque para os racionalistas, a matéria estava em segundo plano, ou talvez em terceiro, quarto, quinto plano. Quando se fala de ideias inatas, ou se fala de mônadas, né? Se fala de monismo, intuição. Então tudo isso aí não depende da matéria. Já para Berkeley, o ser humano, né, o sujeito, o espírito humano, está em contato com a matéria. Então é ele que vai garantir existência, a realidade, por meio dessa relação, esse contato que estabelece. Ah, mas então, se eu não percebo a planta que está ao meu lado, vamos imaginar que eu sou cego, né? Que eu não tenho tato. Não vou falar de paladar porque não vou pegar e comer, né? Mas eu não vejo, tá? E não sinto essa planta que está ao meu lado. Então ela não existe? Ela pode existir para Cristiane, se a Cristiane entrar aqui na sala e ver essa planta e tocá-la. Então o sujeito não é o centro da percepção. Quem está no centro da percepção também não é a Cristiane. Quem está no centro da percepção, e aqui nós chegamos à teologia do Berkeley, é Deus.
Deus tem uma percepção da matéria. Deus tem a percepção da matéria. Então, Deus teria como que um contato, uma relação que estabelece com o mundo, porque Ele é a causa primeira, né, e a causa última, e Ele é garantia da sua própria criação. Então, para Berkeley, existe Deus, Deus criador, Deus criou a matéria, e o sujeito tem então qualidades primárias, que são vazias, extensão, movimento, qualidades secundárias, que são os 5 sentidos, e essas qualidades secundárias estabelecem uma ponte, uma conexão com a matéria, e aí a matéria passa a existir para o sujeito. Então, entre aquela relação que há entre objeto, né, e sujeito, aqui ela está um pouco desequilibrada, né? Porque lá, se a gente olhar para os racionalistas, né, o sujeito está acima do objeto, né? E aqui em Berkeley, o sujeito está aproximado do objeto, né? Mas para os empiristas, o objeto estaria talvez acima do sujeito, né? Mais valorizado nessa relação de troca de sensações. O objeto talvez fosse mais valorizado do que o próprio sujeito ou a sua mente. Vou ler um texto aqui dele, que é do Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano. Por maior que seja o meu poder sobre os pensamentos, devo verificar que as ideias percebidas por meio dos sentidos não dependem da minha vontade. Quando abro os olhos em plena luz do dia, não está em meu poder escolher se verei ou não, nem determinar quais os objetos particulares que se apresentarão à minha vista. O mesmo vale para o ouvido e para os outros sentidos. As ideias impressas neles não são criaturas da minha vontade. Existe, portanto, outra vontade ou outro espírito que as produz. E essa vontade, esse espírito, vem de Deus. Deus é o garantidor, então, da experiência que eu tenho com o mundo. É Deus a causa primeira, a causa final. Ele cria e ele sustenta. E as coisas existem porque estão na percepção de Deus. Quando eu uso as minhas sensações e aí preencho essas qualidades primárias, né, que são extensão e movimento com as minhas sensações, eu começo a participar da percepção de Deus e começo a entender a existência das coisas. Que é aquela frase, es est percipi, né? Existir é ser percebido. Tá joia? Vamos um pouco mais para frente. Então, a questão do nominalismo, né? Eu falava agora há pouco de John Locke, falava de ideias gerais e ideias abstratas, né? Então, o Berkeley, ele questiona esse pensamento de John Locke, afirmando que não existem ideias gerais, nem abstratas. Ou seja, não existem ideias universais. Como amor, né? Acho que eu dava o exemplo lá do amor, né? Sobre o homem que, né, ama a esposa dando um bombom. E eu faço isso por amor batendo em você, né? Alguma coisa assim, uma besteira que eu falei. Mas veja a expressão amor, né? Como é usada, né? Em tantos sentidos. O amor seria, do ponto de vista de John Locke, um conceito. Então eu posso pegar ali o dicionário e procurar a palavra amor, certo? Um conceito universal, uma ideia universal, que depende, claro, da experiência, mas vira uma ideia universal. Para o Berkeley, não. Não existem ideias universais, somente ideias particulares. Então vamos pensar assim, um exemplo de homem com H maiúsculo, né? No sentido de humanidade. Não existe a humanidade, não existem direitos humanos, mas existe o Reinaldo e os direitos do Reinaldo. Existem o irmão Daniel e os direitos do irmão Daniel. Né? Existe a professora Lilian e os direitos da professora Lilian. Esse negócio de falar de direitos humanos, de modo universal e geral, não tem sentido. Por quê? Para Berkeley é muito importante essa questão das sensações, dessa conexão direta, mediada, né, pelos sentidos, pelas sensações
com o objeto. Então ele tenta fugir de toda forma das regras gerais e universais. Por isso aí está mais um motivo, ele não pode ser considerado um racionalista. Tá? Embora ele dá uma valorizada no sujeito, né? Esse sujeito ele tem função cognitiva somente se tem sensações. Se não tem sensações de contato com o objeto, então não teria sentido. Já para os racionalistas, o espírito é pensante independente da sua relação com os objetos da matéria. Um último ponto, então, que eu queria falar aqui é em relação à apologia do cristianismo, né? Então ele tem um livro chamado Alciphron, A-L-C-I-P-H-R-O-N, Alciphron. É uma apologia da religião cristã contra os assim chamados livres pensadores. Ele fala assim, que a religião natural ou uma religião baseada nas ciências experimentais, ela é insuficiente, porque Deus se manifestou pela revelação. E a revelação é necessária para que a religião se torne verdadeiramente operante no espírito nas ações dos homens. Então aqui nós temos uma crítica, de novo, em relação a esses empiristas como Thomas Hobbes, como John Locke, que afirmavam a presença de Deus na Constituição, né? Ou o báculo lá na mão do soberano, né? Em Thomas Hobbes, né? O poder divino, mas que retiravam desse poder divino, desse Deus, desses empiristas, né? Todo o valor da revelação. Também uma crítica em relação a Spinoza, né, e a Descartes, que criticam a Bíblia, que criticam a catequese, né? Para ele, é preciso distinguir entre função cognitiva e função emotiva da linguagem. Então, quando você lê a Bíblia, você tem um livro em suas mãos, tá? Então, vamos pegar aqui a Bíblia. Né? Tenho a Bíblia. Eu tenho função cognitiva com o livro. Então minhas sensações ao tocar essa Bíblia, né, são sensações de maciez, de aspereza, é liso, né? Eu vejo a cor verde, né? Eu sinto o peso. Então, qualidades primárias, extensão, secundárias, né? Aliás, qualidades primárias. Deixa eu voltar aqui no exemplo. Então, qualidades primárias, né? Extensão e movimento. Movimento é o tempo que eu vou levar para ler essas 3.056 páginas. O movimento, tempo, né? Qualidades secundárias. O que eu vejo? A cor da Bíblia, sinto o peso da Bíblia. Aqui eu sinto que ela é áspera, que ela pode me cortar, ela tem uma capa, um plástico, né? Mas aqui por dentro ela é lisa. Então eu vejo as cores, né? Sinto o cheiro, é gostoso cheirar a Bíblia, né? Depende, se colocar debaixo do braço assim, e andar pela rua, acho que ela muda um pouco o cheiro. Mas é gostoso cheirar a Bíblia, né? Então, qual que é a função cognitiva? Nenhuma. Então aí eu caio no vazio lá de Thomas Hobbes, John Locke. Ou caio no vazio do Spinoza, que falava que a Bíblia é apenas um conjunto de metáforas, né? Que precisam ser interpretadas e lidas, né? Mas não levadas a sério, né? Na sua interpretação, porque são leituras de imagens. E para superar então esse problema e defender a ideia da revelação, o Berkeley fala da função emotiva da linguagem. Então, quando eu tenho uma sensação, assisto o Titanic, todo mundo aqui assistiu o Titanic, tenho certeza, né? Quem não assistiu, corre assistir hoje. Então, durante 3 horas de filme, você tem várias sensações provocadas pela audição e pela visão, né? Então imagina se a gente pudesse sentir pelo paladar, né, ou pelo olfato. Né? Alguns cinemas aí tem a cadeira que mexe, então pelo tato, né?
Tudo isso provoca emoção. Essas emoções, elas provocam em nós experiências que são próprias do espírito humano e que geram um conhecimento. Não na função cognitiva, né, do objeto e matéria, né, mas na sua função emotiva. E essas emoções geram em nós uma sensação de verdade. Então, quando quando eu vejo uma cena, né, de alguém aí dormindo na rua, né, 3 da manhã, numa noite fria, de geada, eu estou vendo aquela cena, isso me provoca uma sensação. Então, eu conheço o objeto, mas ele não é apenas objeto. Pela função emotiva, eu percebo, né, tenho uma percepção de Deus, da matéria ou da existência, e aí eu parto para uma ação. Então eu posso ir lá no meu guarda-roupa, pegar um cobertor e levar para essa pessoa que está na calçada dormindo ao relento. E é mais ou menos isso que acontece então em função da Bíblia. Ela não está limitada à função cognitiva, mas ela se abre à emoção emotiva. Então, estar em contato com o objeto me provoca sensações. Essas sensações não são tão frias como o Thomas Hobbes e como o Locke, em certo modo, apresentavam para nós. Embora o Hobbes fosse mais radical e o Locke fosse mais moderado ao afirmar, né, a questão das ideias gerais e ideias abstratas. E aqui tem mais um ponto ainda. Percepção de Deus, que é um conceito importante para Berkeley, é a percepção das leis, né, da natureza. Não da mesma forma como os racionalistas vinham, né, como leis mecânicas, como Leibniz via, mas uma percepção limitada. Então, eu tenho as minhas limitações, desde a infância até a idade mais senil, né? Então, passo a perder, né, a visão, passo a perder a audição, passo a perder o olfato. Então, eu tenho minhas limitações como sujeito. Eu preciso de um outro sujeito para me ajudar a perceber, como eu dava o exemplo da Cristiane, eu e a planta. Se eu não a percebo, alguém pode perceber por mim. Mas Deus está sempre percebendo. Né? E Deus percebe. Porque Ele é a causa primeira e causa última. Só que em alguns momentos Deus muda de pensamento. É exatamente assim que Ele fala. Em alguns momentos, para garantir que Deus não é um Deus matemático, um Deus relógio, né, mecânico igual Leibniz, Ele fala que Deus, né, também usa dessa função emotiva. E quando Ele usa essa função emotiva, Ele quebra as leis. E nós então passamos a ter uma outra percepção de Deus, que é a percepção da exceção, que é o milagre. Olha que interessante, né? Existem mistérios do cristianismo que são incompreensíveis aos fundamentos das ciências naturais e à experiência humana. Embora o homem possa conhecer essas realidades misteriosas que são os milagres. Então o homem não vai conseguir explicar, mas ele sabe que o milagre existe e sabe que foi porque Deus quis. E porque Deus é livre e porque Deus não é uma máquina, um robô igual, sei lá, né, o arquiteto do universo que nós vimos lá em Leibniz. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado, possam procurar mais sobre o Berkeley, né? Ele valoriza então o sujeito, a mente, ele resgata o valor de Deus, mas ele não deixa de lado, né, o objeto e o relacionamento entre o sujeito e o objeto que se dá por meio das sensações. Claro que o Berkeley vai influenciar bastante no pensamento de Kant, né? Porque o Kant vai abordar essa questão do sujeito-objeto, resgatando alguns valores, né, que Berkeley aqui, de uma certa forma, defendendo a sua religião, ele já indica o caminho.
Então está aqui um empirista imaterialista, que fala da percepção de Deus, garantidor da matéria, não o sujeito, né, que garante a matéria. E um Berkeley, de uma linha de espiritualidade, né, empirista e religiosa, que defende o milagre. Um abraço para vocês. Daqui 1 hora eu posto o próximo vídeo aí. Até mais.